Olá, queridos. Vamos começar hoje a estudar a Palavra de Deus, especialmente no livro de Lucas. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. A Bíblia é o caráter de Deus expresso para a gente. Então, atrás da Bíblia tem o caráter de uma pessoa, que é o nosso Pai. A Bíblia não falha. Então, caso você ouça aqui da minha parte alguma coisa que você não concorde, esqueça o que você não concorde e fique com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus sempre dá certo, tá bom? Vamos começar então sem delongas, vamos começar a estudar Lucas. Então Lucas tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas foi o único dos 4 que não era judeu, era grego, era um médico, né? Paulo disse que ele era um médico amado, né? Deve ser de modo muito carinhoso, acompanhou Paulo em toda a jornada que ele teve, alguém culto, alguém realmente dedicado a Deus e que, apesar de ser um médico, ter um status, ter mesmo dinheiro, largou muitas coisas para seguir, né, acompanhar Paulo de modo muito humilde, muito manso. Então isso é muito lindo, uma vida muito bonita. Então vamos lá, vamos ler aqui em Lucas, vou começar lendo aqui. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, Lucas teve todo o cuidado de escrever o livro o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Lá em Atos, logo no início, no capítulo 1, ele também fala, dedica a Teófilo, né? Escreveu para Teófilo. Então ele escreveu 2 livros simplesmente para alcançar uma pessoa que devia ser excelentíssimo Teófilo, devia ser alguém importante na época, não diz lugar nenhum quem que seria. Mas olha só, o amor que Lucas teve por causa de uma pessoa, o cuidado que ele teve. Certamente ele não tinha noção do que faria o evangelho dele, porque até hoje as pessoas leem Lucas e se convertem, entregam a vida para Deus, são edificadas, como eu e você creio que seremos também aqui. Então, veja, um ato por amor a uma pessoa, talvez sem intenções maiores, mas que até hoje, depois de 2000 anos, continua atingindo vidas, alcançando vidas. Quem sabe Deus não quer fazer alguma coisa com cada um de nós aqui também, né? Ele continua. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então veja, esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes da época que Jesus morreu na cruz. Esse Herodes era, na verdade, chamado Herodes o Grande, e ele foi o pai do Herodes Antipas, aquele da época assim de Jesus, quando Jesus morreu na cruz. Ele foi colocado pelos romanos, né, estava debaixo do domínio dos romanos, e esse Herodes, esse grande, né, esse que narra aqui, ele viveu, né, ele reinou lá entre 37 antes de Cristo a 4 anos antes de Cristo. Então isso demonstra mais uma vez que, como já é notório na história, né, que Jesus não nasceu no ano 0, né?
Hoje nós estamos no ano 2021, começou a contar desde o nascimento de Jesus, né? A contagem dos anos, mas Jesus nasceu provavelmente entre 6 a 5 anos antes de Cristo, ou seja, da contagem original. Não sei se deu para entender. Então, hoje seria, teoricamente, 2027, 2026, vai, por aí. Então, esse Herodes viveu lá atrás, tá? Antes, e reinou antes do nascimento de Jesus, diferente do outro Herodes, quando Jesus foi crucificado, tá bom? E ele é o pai daquele lá. Então Zacarias, né? Ele era um sacerdote. Então, da tribo de Levi haviam os sacerdotes, né? Da tribo de Levi havia algumas famílias, e uma das famílias foi chamada para o sacerdócio, que é as descendências de Arão, desde lá de Moisés. Então, tanto Zacarias, né, como a sua esposa Isabel eram descendentes de Arão, né, dessa família de sacerdotes. E diz a Bíblia que eles viviam irrepreensivelmente, né, diante de Deus, não somente diante das pessoas, né, mas diante do Senhor. E tinha um problema, eles não tinham filhos. Viviam um modo bonito diante de Deus, mas não tinham filhos. E naquela época, ser estéril, para a cultura da época, não só dos judeus, mas da cultura das regiões, dos povos da época, significava que a pessoa era uma humilhação, porque a pessoa era como se fosse uma rejeitada de Deus, fosse uma pessoa que tivesse debaixo de alguma punição, algo desse tipo. Aí você pode dizer, então, alguns podem falar, mas então ela era assim, eles eram irrepreensíveis, eram pessoas, né, que viviam debaixo dos mandamentos de Deus porque estavam humilhados, não tinham filhos. Eu não concordo com isso. Nosso Deus não é um Deus de um carrasco que faz com que a pessoa tenha dificuldades para depois fazer com que ela se humilhe e seja boazinha diante de Deus. Eu não creio num Deus assim. Nosso Pai não é assim. Pelo contrário. Porque eram pessoas, apesar das circunstâncias, eram pessoas dignas diante de Deus. Deus usou esse casal, né? E então nós vamos ver de agora em diante que eles foram os pais de João Batista. Então vamos continuar aqui. Ora, aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, né, diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então veja, naquela época, que está narrando aqui, tinha aproximadamente 18 mil sacerdotes em Israel. Então, 18 mil, com sorte, né? Cada um deles entrava uma ou duas vezes, tinha o privilégio de entrar uma ou duas vezes por ano, durante sua vida, né, para servir no lugar santo. Veja, não era no Santo dos Santos, né, mas era no lugar santo, porque tinha lá o altar que tinha
o incenso, né? Próximo à porta do Santo dos Santos. E eles entravam com as oferendas, né? Uma ou duas vezes durante a vida, pela quantidade de pessoas que tinha, e coube a ele, né? Em sorte, né? Conforme o costume, eles, na época, entrou lá e foi servir. E lá dentro, então, ele teve, de repente, do lado do santuário aparece um anjo. E claro que ele ficou morrendo de medo, né? A multidão lá de fora, e por ter muita gente, provavelmente devia ser à tarde, porque eles entravam de manhã e à tarde para oferecer, né, queimar o incenso, devia ser à tarde. O maravilhoso aconteceu. Quem apareceu para ele foi quem? Gabriel, o anjo Gabriel. Durante a história de Israel, o anjo Gabriel apareceu várias vezes, né? Então, esse anjo está muito ligado à história de Israel, em especial, né? E Zacarias, quando viu aquilo, ficou com medo. E o anjo disse para ele: não tem medo, porque ele tinha ouvido a oração. Que oração? A oração dele e da esposa. Qual a oração? Ela era estéril, que ia ter filhos. Então ele disse: você vai ter filhos. Ela vai ter filhos. E o nome dele vai se chamar João. Veja, toda a oração é ouvida. Mas a oração dos justos sempre é atendida. Eu creio assim, né? A oração do justo sempre é atendida. Vamos continuar aqui. Versículo 14. Né? Em ti haverá prazer e alegria. Em ti, ele está dizendo em João, né? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ou melhor, vai ter alegria para Zacarias, né? E para Isabel, né? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João foi grande diante do Senhor, não somente diante dos homens, né? Aliás, muitos homens na época achavam que ele tinha demônio, né? Não davam a mínima para ele, mas diante de Deus ele foi grande. E o que importa é ser achado grande diante do Senhor. A gente não pode agradar a todos, infelizmente. Diz aqui: muitos se alegrarão com o seu nascimento. Não todos, mas muitos. E nós também. Então, o João tomou o voto de Nazireu. Isso está lá desde Números 6, de 1 a 5. Onde não podia se beber bebida alcoólica nenhuma, nenhum alimento derivado da uva, nem a própria uva, nada. Não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba. João provavelmente teria uma aparência, né, feia, né, aos nossos olhos, ou seja, cheio de cabelo comprido, barba comprida, nem aparada, nada. Então, para muitos era uma visão desprezível. Mas diante de Deus não. Diz que ele iria habilitar para o Senhor um povo preparado. E João só tinha um desejo, o de converter os israelitas ao Deus que ele servia, né? E prepará-los para servir a Deus. Então, esse era o alvo de João. Não era ser reconhecido, nada disso. Era converter os incrédulos ao Senhor Jesus Cristo. É preparar o caminho do Senhor
preparar para que quando Jesus viesse, já estava preparado já com o temor de Deus, uma atmosfera que buscava a presença do Senhor, uma atmosfera buscando um arrependimento, uma conversão. Será que Deus não quer que nós sejamos assim também como João Batista, que preparemos o caminho da volta do Senhor? Continuando, 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Então, Zacarias perguntou para o anjo Gabriel como é que ele saberia, como é que perceberia, como é que ele sentiria o que o anjo havia acabado de falar. Haja vista que tanto Zacarias como Isabel eram idosos e ela ainda por cima era estéril. Ou seja, como ele saberia que era verdade? Foi isso que ele falou. Como eu vou saber que é verdade? Mais para frente a gente vai ver que é diferente de Maria. Ela não perguntou como eu vou saber se é verdade. Ela perguntou para o próprio anjo Gabriel como que aconteceria, como que seria a sucessão dos fatos, né? Como é que aconteceria a sequência, né, dos acontecimentos. Então, o anjo Gabriel, o mesmo que já havia aparecido antes, lá no passado para Daniel, lá na Babilônia, o mesmo que vai aparecer depois para Maria, é o mensageiro de Deus, o povo de Israel. Agora, devido à incredulidade de Zacarias, então ele disse que ele vai ficar mudo. E ele realmente ficou mudo, né? Não falou palavra alguma, escrevia depois em tabuinhas, né? Acenos, até que nascesse depois o seu filho. Então, quando acabou o tempo, né, do serviço dele lá no templo, né? Ele voltou para sua casa, lá para a Judeia, mas ainda mudo. Mas, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Zacarias volta para casa, conta, né? Ou escreve lá, de algum jeito, descreveu para Isabel o que havia acontecido para sua esposa. E pouco tempo depois ela concebeu, ou seja, ficou grávida. Não deu à luz ainda, mas concebeu, ou seja, ficou grávida. E aí então ela decide ficar dentro da sua própria casa por 5 meses. Claro, feliz e não vendo a hora que pudesse mostrar a barrigona, né, para todo mundo, né, mostrar para os outros que é a gravidez dela, e para que as pessoas pudessem ver que agora acabou a época do sofrimento dela, que Deus havia concedido para ela um filho, né? E ela não estava sendo desaprovada, desonrada por Deus, muito pelo contrário, estava sendo muito honrada. No 6º mês, então, Isabel já estava ficou 5 meses dentro de casa, certo? Então, no 5º mês de gravidez de Isabel, né? Então agora o versículo 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem
desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, o mesmo anjo, Gabriel, quando Isabel já estava no 6º mês, foi até uma cidade e apareceu para Maria. Maria era virgem, ela era desposada de José, isto é, era noiva. Estava compromissada formalmente, né, e legalmente perante a lei e os costumes de famílias, né, mas ainda o casamento em si não tinha sido formalizado, ou seja, nem o casamento nem a lua de mel. Então, como que era isso? Ela ficava noiva, e a partir do momento que ficava noiva, na época, o marido voltava para sua casa, né, dava o dote, ia para sua casa e esperava o dia de pegar realmente a sua esposa e buscar sua noiva e trazê-la para morar com ele, fazer o casamento, um casamento bonito, e para morar formalmente com ele. Mas a partir do momento que estava desposada, noiva, já era considerada sua esposa. Mas Maria era virgem, como era o costume de todo Israel, né? De todo Israel. Então, que deveria ser hoje também, né? Então, aparece para ela e diz para ela: ó, Maria, você é favorecida, muito favorecida, cheia de graça, né? Que o Senhor era com ela. É claro que ela ouviu isso e não entendeu nada. Agora, olha o privilégio dela, né? De acolher no ventre dela, né, o próprio Senhor, né? O próprio Jesus. Então, enquanto Jesus ainda uma criança, né, nasceu de modo natural, com uma criança, lembrando que lá em Gênesis, Deus deu tudo para Adão, deu a terra, todo o domínio, só que depois, com o pecado, o próprio Adão, ele tinha autoridade, ele delegou isso, deu isso para o diabo. Então agora um outro homem, o segundo Adão, né, um homem sem pecado, tinha que nascer pelas vias naturais na terra, ou seja, no ventre de uma mulher, na fragilidade de uma criança, de um bebê, viver de modo frágil. Então Jesus entrou pelo caminho natural dos humanos para ter autoridade de, como homem, tirar depois na cruz, né, tudo que o primeiro Adão havia entregue para o diabo. Mas isso a gente conversa mais para frente. Eis que conceberás, disse para Maria, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O nome Jesus é semelhante a Emanuel, que é Deus conosco, né? Ou Yahvé, ou seja,
Deus salva, o Senhor salva. Jesus significa o Senhor salva. Naquela época, havia outras, pessoas também chamadas Jesus. Jesus, por isso que sempre na Bíblia depois faz Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus que veio lá da cidade de Nazaré. Então faz essa referência. Mas o anjo declara com exatidão, quem seria Jesus? O Filho do Altíssimo, o Deus, o Senhor, aquele que reinaria para sempre, um reinado sem fim, o prometido lá atrás ao rei Davi, ou seja, o Messias, o Redentor, o prometido. O verso 34, então. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Diferente de Zacarias, que perguntou como é que ele saberia se aquilo era verdade, Maria perguntou como que aquilo tudo ia acontecer. Ela queria saber como que aconteceria de dar à luz a uma criança sem ter relação com ninguém. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo estava com as pessoas e não nas pessoas. Às vezes estava com as pessoas por um certo momento, por um certo tempo, por alguma finalidade, vinha sobre elas e depois saía. Depois do Pentecostes, aí não, o Espírito Santo está morando no espírito humano da pessoa que entrega a vida para Jesus. Então, pelo fato de ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, um milagre total, uma coisa maravilhosa. Então, Jesus seria chamado Filho de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus na Terra. Agora, o próprio Jesus depois se intitulava Filho do Homem, ou seja, um representante do homem no céu. Então Jesus era Deus na terra e representava o homem no céu. Então hoje nós temos no céu alguém representando cada um de nós. Isso é incrível. Veja que o anjo diz que Isabel já concebeu um filho. Veja que ele não tinha dado à luz ainda. Tinha 6 meses de gestação. E é assim que Deus encara uma vida. Concebeu, já é vivo. Olha que coisa linda que diz aqui. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Gênesis 18, Jeremias e vários lugares na Bíblia tem a mesma referência. Deus declara que através do seu anjo que não haverá impossíveis. Queridos, não houve, não há e não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir. E Maria disse assim, no 38,
Aqui está a serva do Senhor, estou aqui. Então, cumpre em mim, faz em mim conforme o teu querer. Isso Deus prometeu? Eu acredito. Senhor, tudo que o Senhor prometeu para mim, pode fazer. Aleluia. Continuando. Naqueles dias, dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída, ou seja, cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto, ou seja, o que está no ventre, a criança que está no teu ventre. De onde me provém, de onde vem que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, assim que Maria teve aquela notícia, saiu, né? E o Espírito Santo já havia concebido nela Jesus, e ela foi lá para visitar a parente dela, né? A parenta dela, a Isabel, ficava numa região lá em Judá, uma região montanhosa, entrou na casa e assim que ela saudou lá a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Porque a criança chacoalhou dentro dela e ela ficou cheia do Espírito Santo e falou isso que a gente viu aqui. Então aqui fica subentendido que após o Espírito Santo ter envolvido e concebido em Maria, o Senhor Jesus, sendo ainda um pequeno feto dentro dela, então Maria foi visitar Isabel, o parente, e quando cumprimentou a criança no ventre de Isabel, o João Batista, que ainda não havia nascido, obviamente, estava dentro do ventre, estremeceu, né? E ficou cheio do Espírito Santo. Então vejam novamente que tanto o menino no ventre de Isabel, com 6 a 9 meses, quanto o menino no ventre de Maria, Jesus, Senhor Jesus, com uns 3 meses aproximadamente, já estavam cheios do Espírito Santo. Ou seja, perante Deus, a vida começa com a concepção, ou seja, quando foi concebido, quando o sêmen encontra o óvulo, né? E quando o DNA do pai e o DNA da mãe se juntam, aí começou a vida, simplesmente assim. O que, portanto, é injustificável qualquer aborto. Qualquer aborto. Então, as crianças no ventre, né, encheram as mães, as crianças no ventre, cheias do Espírito, olha, já cheio do Espírito. As mães profetizaram e ficaram cheias do Espírito Santo. Eu falei as mães porque Maria logo depois também vai profetizar. E eu creio que isso é o contrário também. Uma mãe cheia do Espírito Santo, sabe, vai trazer para o seu ventre, para o seu feto, né, para a sua criança, uma vida cheia do Espírito Santo. Então tem uma ligação aí de vida que a gente precisa respeitar, mas assim, e jamais ser abalado pelas circunstâncias, pelas pressões de fora. A palavra de Deus é infalível. É assim que eu creio. Então disse Maria:
Então, olha só, primeiro Isabel fica cheia do Espírito Santo, e agora Maria disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, feliz, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Aleluia! Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. E Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, aí voltou para casa. Então, Maria, agora cheia do Espírito Santo, também começa a profetizar e menciona inúmeras passagens lá do Velho Testamento, Salmos, passagens de Isaías, de Deuteronômios, em Samuel, de Jó. Tudo aquilo havia já se cumprido? Não, mas ela fala como se já fosse, profetiza como se já fosse acontecido, tivesse acontecido, já passado. Ou seja, para Deus para Deus já aconteceu. (57) A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo, da sua alegria, foram lá se alegrar com ela. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, que era Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, ela concebeu, quer dizer, deu à luz, melhor dizendo, a João, e no 8º dia, a lei dizia isso, no 8º dia, a criança, todo homem, né, toda criança, menino, era circuncidado e formalmente circuncidado, e nesse dia dava-se o nome dele, o nome da criança, ou seja, batizava a criança, que a gente chama hoje de batizar. Qual nome foi dado? Estavam os parentes, estava todo mundo alegre lá com ela, e Maria falou assim, Isabel falou assim: o nome dele vai ser João. Não, esse João, não tem ninguém que se chame João na tua família. Claro que até então, provavelmente, Zacarias já havia dito para Isabel o que tinha acontecido e disse: Deus falou, o anjo disse que tem que se chamar João. Aí então fazem o quê?
vão falar com o próprio Zacarias. Ele pega uma tabuinha e fala, olha, o nome dele é João. Ah, não vai ser, foi, não é? Talvez, não. Agora Zacarias age com fé e diz que o nome dele é João, porque Deus disse que era assim que tinha que ser. Ponto. Isso é, a fé não é talvez, a fé não, quem sabe, a fé é. A hora que ele por fé colocou ali o nome é João, a boca dele, que ele começou a agir conforme Deus falou, então a boca dele foi desimpedida, ele estava mudo, lembra? Passou a falar. E todo mundo ficou assim, opa, que é isso? O que está acontecendo? Tantos milagres são esses? O sacerdote Zacarias agora estava mudo, não falava, de repente volta a falar, e não só volta a falar, veja só agora, 67. E ficou cheio do Espírito Santo. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Veja, falando profeticamente, porque até então não havia acontecido nada assim que alguém pudesse ver, né? E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, falando sobre João, né? Serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás, ou seja, vai antes do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças a entranháveis misericórdias de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então está profetizando que João seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, aí sim, do grande Senhor, de Jesus, né, que ainda não havia nascido. Versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia manifestar-se a Israel. Tal qual Jesus, João Batista também foi separado e foi preparado à parte por Deus durante quase 30 anos. Então João Batista tinha quase a mesma idade de Jesus. Durante 30 anos não se manifestou a ninguém. Durante 30 anos ele foi preparado e ele foi, e principalmente no deserto, né? E Deus o preparou. Deus deu para ele nos momentos certos, conforme o que ele deveria, quem ele seria, o que ele deveria pregar. Então, ele se separou para Deus, né? Não somente com o voto que teve, né? O voto de Nazireu, mas se separou mesmo para poder pregar e preparar o caminho de Jesus. Amém?